Olá, amadinhos! Estamos voltando aqui para a nossa live para fazermos comentários do capítulo 21 do livro de Provérbios. Estamos no nosso desafio do mês de dezembro. Então vamos aqui juntos seguir. Hoje temos uma convidada especial, a pastora Elaine Fraga. Ela vai estar aqui fazendo os comentários. Eu vou ler todo o capítulo e ela vai estar comentando. Amém? Então daqui a pouquinho ela vai estar entrando e aí eu faço ela participar junto comigo, adiciono aqui e fica tudo certo. Vamos ver, tivemos um pequeno problema inicial, que meu vídeo não estava aparecendo, mas agora reiniciamos para dar continuidade. Ok? Vou aqui fazer o convite novamente. Já deu tudo certo. Só aceitar. Foi? Oi, Cia. Aproveita e dá um feedback, tá tudo ok? O áudio está bom? Vou chamar de novo. Pronto. Agora vai. Já aceitei seu convite. Não sei o que está ocorrendo. Vamos lá. Aceitar. Entrar ao vivo. Aceitei. Obrigada. Olha, a luta é grande, a vitória é certa. Vai ser bênção. Vou aqui tentar novamente. Ó, já vi a solicitação, já coloquei para aceitar, mas não está indo. O que deve estar ocorrendo? Olá, amadinha, Isabel. Tu mostra aqui. Agora eu não sei você não. Gente. Agora tá ok? Tá me vendo? Não tô te vendo. Eu não sei o que é. Que luta é essa? Mas aí, aproveita que o pessoal que tá na live. A Simone e a... Bom dia, Simone. Eu não vejo Suzana, mas tudo bem. Mas vocês estão nos vendo? Avisa, por favor, se vocês estão vendo as duas. Vai pela fé, Elaine. Não, tô tranquila, tô te ouvindo bem, mas a imagem some quando entra a minha imagem, some a tua. Eu não sou muito boa de internet, mas parece que tá tudo certo aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Mas eu tô te ouvindo bem e essa barreira já caiu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, então aqui, ó, avisar que estão vendo as duas. Então, tudo certo. Então, tudo bem, tá todo mundo vendo a gente. Você tá me vendo, eu não tô te vendo, mas tudo bem, não tem problema. Viu antes, então, ó, o cabelo tá arrumado, então tá tudo certo. Vive! Então, glória a Deus. A barreira já caiu por terra. E aí, conforme eu falei aqui pro pessoal, né, conforme quem fosse ver depois, nós estamos aqui no desafio do mês de dezembro, de leitura do livro todo de Provérbios. Hoje, dia 21 de dezembro, vamos ler o capítulo 21. Mas quem vai chegar e vai fazer o comentário é com você. E com certeza seremos edificados. Amém. Elaine, que é pastora, né? Líder também ali da igreja Nova Catedral, certo? Isso, em Campo Grande. Glória a Deus. Então tem sido ali uma bênção e vai hoje também edificar as nossas vidas. Amém. O meu áudio aqui tá bom, o meu só um retorno. Para mim. O áudio tá bom, você é de fundo. Então tá bom. Eu vou estar fazendo a leitura e depois fique super à vontade para fazer os apontamentos que você desejar. E com certeza o Espírito Santo já falou no seu coração e vai falar o nosso também. E vai ser muito edificante. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, em Provérbios capítulo 21. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, lâmpada dos ímpios, são pecado. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza.
Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. E quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Versículo 14. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouros preciosos e suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ela age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. Testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser condenado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria nem conhecimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Glória a Deus. Então, fique muito à vontade agora para fazer os apontamentos, os comentários dos versículos que você desejar. Deus abençoe. Amém. Suzana, antes de mais nada, quero agradecer o convite e a confiança, porque eu conheço você, sei do seu relacionamento com Deus, e sei o quanto você preza por isso e leva isso muito a sério. E convidar alguém para falar, né, numa live é responsabilidade, né? E eu agradeço a confiança. E eu tenho visto, né, ao longo desses dias, que a gente lê Bíblia sempre, todos os dias a gente lê Bíblia, né? E graças a Deus por isso, tomara que todo mundo lê. Mas eu tenho visto que muitos, lendo assim todos os dias um capítulo de Provérbios, a gente vai relembrando o que a gente já leu antes e vai vendo que muitos provérbios, eles se repetem em alguns capítulos. E às vezes eles se repetem no mesmo capítulo, né? Um versículo, ele se repete no mesmo capítulo. E eu vejo como que Deus é impressionantemente perfeito, porque Ele sabe que a gente, para aprender, precisa se repetir, né? Desde criança, a gente aprende por repetição, a gente fixa por repetição. E eu tenho, esses últimos dias, aprendido mais um pouco nesses capítulos, principalmente nas repetições. E tem sido uma bênção para a minha vida poder estar acompanhando isso com você todos os dias. Às vezes eu não consigo ver ao vivo, quase nunca, né? Mas aí eu vejo depois, eu
posto depois lá eu tenho postado nos status WhatsApp, e o versículo que mais chama a atenção daquele dia, mas o que tem me chamado a atenção é isso. Nós aprendemos por repetição, e é importante que a gente leia e entenda que Deus, ele se repete, está repetindo ali algumas coisas, algumas frases, para que a gente entenda, olha, isso aqui é importante, eu preciso que você aprenda, sabe? Deus está falando assim, olha, eu quero muito que você entenda isso, eu quero muito que você aplique isso na sua vida. Então eu vou falar de novo, e isso é lindo, o cuidado de Deus com a gente, né? Então, de cara, nesse capítulo de Provérbios, eu fiz 3 apontamentos, e a gente vai falando aqui junto. O primeiro versículo, ele é extremamente importante. Estou com uma versão um pouquinho diferente da tua, eu vou ler aqui, né? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. A vontade de Deus, ela é soberana. Ninguém vai poder frustrar os planos que o Senhor já fez para mim e para você, para nossas vidas. Então, até um rei, ele vai precisar se curvar diante de Deus. Até um rei vai precisar reconhecer que sem Deus não vai rolar. Então, a vontade de Deus é soberana, e é bom que a gente entenda isso, para que a gente pare de perseguir coisas que Deus não tem para a gente. Para que a gente pare de correr atrás de coisas que Deus não sonhou para as nossas vidas. Porque os sonhos dele são melhores que os nossos, maiores dos planos dele para nós. Então, é importante a gente entender. Suzana, o pessoal está pedindo para baixar um pouquinho a música. Baixei aqui um pouquinho. Tá. Então, já melhorou? Já baixei mais um pouquinho. Para mim, sim. Então, a gente já começa esse capítulo entendendo que a vontade de Deus é soberana. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Ele dirige as nossas vidas. No dia em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a gente disse, olha, agora, daqui para frente, a minha vida está nas suas mãos, Senhor, e o Senhor dirige como quiser. Então, a gente precisa entender isso para que a gente, eu disse ainda há pouco, pare de brigar e de lutar e de perseguir o que Deus não tem pra gente. Outro apontamento que eu fiz é sobre o versículo 2, né, todos, até o 4, né, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Queridos, o Senhor conhece o nosso coração. A motivação do nosso coração. Muitas vezes nós fazemos o que parece certo, mas a motivação do nosso coração, aquilo que nos leva a fazer, o Senhor conhece isso. E os homens, eles vão ver o que você faz, mas Deus, ele vai ver por que você faz. Por que motivo você faz? Qual é a motivação que está no teu coração, naquilo que você faz? Nós vemos o exterior, nós vemos obras. O Senhor não, o Senhor vê o coração. O Senhor vê motivação. Deus, ele, antes de receber uma oferta, ele recebe aquele que está ofertando, o coração daquele que oferta, daquele que entrega. Ele precisa aceitar primeiro aquele que está ofertando. Deus, ele, muito mais do que sacrifício, diz a palavra, né? Ele quer o nosso coração, a nossa obediência. Ao longo de toda a história, né, do povo de Deus, tudo que o Senhor queria era obediência. Tudo que o Senhor, ele colocou como regras, como leis, como mandamentos, são para nos guardar de nós mesmos. Eu gosto de dizer, eu falo sempre lá na igreja, que existem algumas leis, até dos homens, que são para nos guardar. Por exemplo, é uma lei
você ter que usar cinto de segurança. Mas essa lei é para proteger a você mesmo. É uma lei você andar de capacete, mas essa lei é para proteger a você mesmo. Então, se você avaliar tudo que Deus deixou para nós como mandamento, como princípio, todas essas regras, elas são para proteger a nós mesmos e muitas vezes de nós mesmos, né? Então, Deus, ele quer a nossa obediência porque isso vai nos guardar. Isso vai nos resguardar. Obedecer a Deus vai nos fazer andar por caminhos certos, por caminhos que vão nos levar à vitória. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Às vezes a gente sacrifica tanto e para algumas pessoas que estão olhando, estão vendo em volta, falam, nossa, como essa pessoa oferece sacrifícios. Mas Deus, ele está vendo o nosso coração. Nós podemos enganar a qualquer um, mas nós não vamos enganar a Deus. E naquele grande dia, ele vai nos contar que ele já tinha visto o nosso coração, né? Então, a gente conhece a história, por exemplo, todo mundo conhece. Caim e Abel, eles ofertaram as primícias. Os dois ofertaram as primícias, né? Abel vem com os animais, as primícias dos animais que ele criava. E o Senhor, ele recebe a oferta dele. Caim também ofereceu as primícias, sim ou não? Caim, ele também veio com frutas, era agricultor, ele veio com as frutas em bom estado, eram as primícias. Mas Deus, ele viu a motivação no coração. E Deus não aceitou a Caim. Não é a oferta. Deus não aceitou ao ofertante. É isso que a gente precisa fixar muito na nossa cabeça. A gente se sacrifica o dia inteiro e às vezes sobe monte, desce monte, mas o nosso coração está com a motivação errada. Deus não está recebendo o seu coração. É isso que a gente precisa fixar na nossa mente e no nosso coração, guardar no nosso coração. Não vai adiantar tudo que eu fizer se o motivo não for correto. E às vezes isso não é claro nem pra gente, não é por mal. Às vezes não é claro pra gente. Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos revele o que está dentro, às vezes, do nosso coração. Por que é que eu estou fazendo isso? Sabe? Para que a gente não faça sacrifício tolo, para que a gente não se sacrifique à toa. E Deus não está recebendo o nosso coração. Então, esse é um apontamento que assim, falou muito comigo. Eu achei importante compartilhar isso. A gente precisa ter muito cuidado com a motivação do nosso coração. E isso não é uma acusação de forma nenhuma, porque, como eu disse, às vezes a gente está enganado. Às vezes a gente está... Oi? O versículo 2 fala exatamente isso. Sim. Aos olhos dos homens, o caminho dele parece ser Sim. reto. Mas, então, a gente não pode ser só diante dos nossos olhos. Entra aí a nossa humildade de se colocar diante de Deus e falar, Senhor, me mostra. Eu não quero confiar em mim mesma. Eu não quero chegar e me apoiar na minha vontade, nos meus olhos. Me mostra, de fato, por qual motivo eu estou fazendo isso. E aí sim a gente vai conseguir prosseguir. Então é muito importante, de fato, isso. Sim, porque a gente quer muitas coisas, principalmente quando a gente começa uma vida com Deus, a gente quer fazer muitas coisas, né? E a gente precisa pedir direção do Espírito Santo para tudo que vai fazer, para tudo que a gente vai praticar, porque o Senhor, ele nos conhece por inteiro, do avesso, né? Ele conhece o nosso pensamento, antes que a palavra venha à boca, ele já conhecia. E ele nos conhece como ninguém, mais do que nossos pais, né? Mais do que a mãe. Então, ele sabe do que nós somos capazes e ele sabe que o que está dentro do nosso coração, qual é a nossa verdadeira intenção. E nós mesmos, às vezes, nós desconhecemos a nossa motivação. Às vezes a gente se engana, o coração do homem é enganoso, né? Às vezes a gente se engana e a gente acha que está fazendo algo pelo motivo certo. Então, se você estiver andando muito junto com o Espírito Santo, ele vai te esclarecer.
para que você não caia no seu próprio engano, para que você não tenha que naquele grande dia, né, ouvir do Senhor. Eu vi a motivação do teu coração quando você fez isso. E ela não estava em mim. O motivo não era eu. Então, isso é muito sério, né? Porque pessoas hoje ainda estão, às vezes, muitas vezes, dentro das igrejas e fazendo tudo, né? A gente faz faxina, a gente faz tudo, né? Mas qual é o motivo que está no nosso coração? Que tem motivado a mim a continuar fazendo a obra de Deus. Por que eu estou fazendo isso ainda? Sabe? Porque no que eu acredito, né? Porque, de fato, eu continuo, sabe? Então, é importante, porque a gente não importa o que os homens vão ver. Eles vão ver você trabalhando, eles vão ver você ofertando, eles vão ver você fazendo, eles vão ver você se dedicando. Mas o Senhor, diz a palavra, pesa o coração. E isso é muito sério. A gente precisa, de fato, estar muito atento a isso. Amém? Amém. Eu fiz aqui um outro apontamento e aí eu já fui lá no final, porque todo o meio, né, desse capítulo fala de conduta, né, fala, como anteontem no 19 com a diaconisa, eu esqueci o nome dela, Fabiola falou muito bem também, juntamente com você, e sobre condutas, né? Sobre tem versículos e aqui fala duas vezes de novo da mulher que rixosa, da mulher briguenta, né? Que não só a mulher, mas nós como servos de Deus precisamos fechar mais a boca, né? Falar mais na hora certa, falar pautados na palavra, em tudo, né? E não é exagero, não. Porque quem entrega a vida para o Senhor, ela precisa levar a vida dela em todos os lugares, de acordo com a vontade do Senhor. Tanto no trabalho, quanto na igreja, quanto na escola, se for o caso, na faculdade, nos grupos sociais em geral, você precisa falar de acordo com a palavra de Deus. Você precisa agir e ser a mesma pessoa o tempo inteiro. Não adianta na igreja você ser uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus, e em casa você não tolerar os seus filhos, os seus pais, o seu marido ou a sua esposa, né? Então, ter pavio curto em casa, né? Atura tantas coisas na frente das pessoas, mas em casa... E isso nos traz de volta ao que a gente estava falando, né? A intenção do coração. Então, eu pulei lá para o fim, né? E nos últimos versículos, que diz o seguinte: não há... Ficou alto de novo, amor. É o quê? Qual é o versículo? 30 e 31. É que a música ficou alta de novo. Tá, então vou dar uma baixadinha. Às vezes muda a faixa, né? Tá bom? Tá. Melhorou? Sim. Então, vou ler aqui na minha... Aumentou de novo. Ela tá teimando, ela quer tocar essa música. Vou até tirar, como graças a Deus aqui ficou sem barulho da rua, então às vezes é melhor. Eu fiquei aqui também num cantinho aqui da minha casa e que não tá passando nada, que de vez em quando passa aqui um pessoal vendendo umas coisas, né, gritando. Olha só, o verso 30 diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. A gente precisa entender e reconhecer em humildade quem nós somos e quem Deus é em nós, né? Nós precisamos ser humildes e reconhecer que a nossa vitória ela não vem de nós, ela vem do Senhor. A nossa vitória não vem de homens, não é proporcionada por essa terra, mas ela vem do céu, ela vem de Deus. E Deus nos entrega as vitórias nas batalhas que a gente trava todos os dias. Ela vem de Deus, é o Senhor dos exércitos quem vence por nós as nossas batalhas. E para ilustrar isso, eu queria falar rapidamente de Jericó, né? Você conhece a história, vocês conhecem a história.
Deus dá uma instrução a Josué. Ele diz, a cada dia, durante 6 dias, deu uma volta em volta da cidade, mas os sacerdotes iam à frente da arca, toda uma instrução, né, uma receita. Deus deu tudo para Josué de como ele deveria fazer. Então, no 7º dia, vocês darão 7 voltas, e aí vão, né, tocar as trombetas, e ao toque mais longo. Olha que loucura isso. Ao toque mais longo, eu estou encurtando um pouquinho a história para, né, tomar muito tempo. Ao toque mais longo da trombeta, todos gritem. Isso é muito louco. E eles obedeceram. Olha aí a obediência. Eles obedeceram e fizeram exatamente como Deus havia mandado fazer, como Deus havia ordenado e instruído aquele que era o líder. Então, eles fazem exatamente aquilo, seguindo passo a passo a receita para a vitória. Então, naquele momento em que a trombeta toca, as trombetas tocam um som mais longo, então as pessoas começam a gritar, o povo começa a gritar, e as muralhas, elas caem diante dos olhos daquelas pessoas. E eles podem, então, entrar na cidade e tomar a cidade. Jericó era uma cidade tida como fortificada, né? E para você entender, as cidades nesse tempo, elas eram cercadas por muros. Não era como agora, no outro dia eu falei sobre isso na igreja, que a gente bota um pé até num país e um pé em outro país, né? E não eram cercados, né? E os muros eram muito fortes, eram muros largos, né? Não era um muro da sua casa, não eram muros largos, eram fortes, precisavam ser, porque havia guerras naquele tempo e precisava, para tomar a cidade, era complicado. Então, cair aquele muro daquela cidade forte diante dos olhos daqueles homens, daquele exército, e agora eles entrarem ali e tomarem a cidade como Deus havia dito que daria a eles, a cidade nas mãos deles. E Deus fez isso diante da obediência daquele povo. Mas é preciso a gente entender que você consegue achar, você consegue pensar que isso é coisa de homem. Gritar em um muro forte cair na sua frente. Eu já vi gente com um grito que alcança um determinado tom, eu não entendo muito de música, mas a gente está com a Simone aí. Quebrar cristais muito finos. Já vimos isso, sabemos que isso pode acontecer. Mas um bando de homens gritando e cair um muro forte diante dos olhos deles. Isso só pode ser do Senhor, só pode ter vindo do Senhor. Não existe possibilidade disso ser humano. Então, quando o versículo diz, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Você pode se preparar, você pode estar pronto em obediência a Deus, sim, mas é Ele quem te dá a vitória. É Ele quem coloca nas nossas mãos a vitória. É Ele quem coloca nas mãos o povo dele, o povo que Ele escolheu. E Ele garantiu isso. Ele disse que daria, mas em obediência. Então, a gente precisa entender que as nossas vitórias, elas vêm do Senhor. Se nós estivermos em posição de obediência, o mesmo aconteceu com Gideão, você lembra dessa história também? Que com 300 homens derrotou um exército enorme de midianitas com tochas e vasos. E os midianitas, eles se destruíram. Então, quem mais poderia ter feito isso? Isso não vem de homens, isso não é humano, isso não é dessa terra. Isso vem do céu, é de Deus, é Ele quem batalha as nossas vitórias. E a gente precisa aprender a descansar o coração, saber que Ele é Deus, que Ele vai se fazer presente em cada batalha das nossas vidas. Ele é Deus, é Ele quem luta por nós. Nós, muitas vezes, só precisamos nos calar, aquietar-nos e saber que eu sou Deus. E eu vou ser exaltado.
É isso que ele está dizendo para mim e para você nessa manhã. E a gente pega isso para você. Para de se debater, para de brigar. Sabe, às vezes a gente quer vencer. Às vezes a gente quer vencer na hora que a gente quer. Às vezes a gente quer dar uma resposta, sabe? Que parece que a gente, dando a última palavra, a gente venceu. A nossa vitória, ela vem das mãos do Senhor. Esteja apenas preparado. Você pode preparar tudo. Mas se o Senhor não estiver aprovando a forma como você está, Ele não vai entregar a vitória nas suas mãos. Então a gente precisa entender, ser humilde para reconhecer que Deus, Ele luta por nós e vence por nós. Nada veio de nós mesmos. O meu marido, ele estava aí na live, não sei se ele ainda está, porque ele está trabalhando. Ele conta sempre essa história de quando ele sempre foi concurseiro, né? E passava em todos os concursos. Ele é muito inteligente, graças a Deus. E ele passava em todos os concursos. Ele escolhia os concursos que ele passava, quais ele ia aceitar, né? E sempre foi assim. Eu lembro que uma vez tinha um concurso que era uma vaga para um hospital, aí tinha outro hospital que tinha 16 vagas. Eu fiz porque tinha 16. Nunca entrei. Ele foi e se inscreveu porque tinha uma. Eu brinquei com ele, falei, cara, tu vai se inscrever, só tem uma vaga. E ele disse, eu só preciso de uma. Mas ele, depois de um tempo, entendeu e confessou isso. É um testemunho que eu considero muito bonito e que nos faz refletir, porque ele diz que ele achava, todas as vezes que ele passava no concurso, era com o braço dele. Ele era inteligente, ele ia passar. Era com a força dele, era com a experiência que ele tinha, era com a inteligência que ele tinha. Até o dia em que ele reconheceu que sem Deus ele jamais teria passado em nenhum desses concursos. Sem Deus estar com ele, ele jamais teria vencido nenhuma dessas etapas. Então, quando Deus entrou na vida dele, ele entendeu que tudo aquilo que havia acontecido antes, mesmo antes dele ter entregue a vida para Jesus, só o Senhor podia ter feito. Então, que a gente tenha a humildade também de reconhecer que nada vem de nós mesmos, que a nossa vitória não vem daquilo que nós somos. Nós não somos absolutamente nada sem Deus. Nós podemos tudo em Deus, em obediência a Ele. Mas sem Ele, nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Então, que a gente possa ter a humildade de reconhecer que eu não sou inteligente o suficiente, que eu não sou bom o suficiente sem Deus. Nenhuma inteligência sem Deus vai conseguir vencer todas as batalhas. Nada poderia fazer o que Deus fez nessas duas passagens que nós abordamos aqui. E muitas outras que a Bíblia nos relata. Sem Deus, nós não poderíamos fazer nada. Aleluia. Essa história me faz lembrar até de um pastor também que ele dava um exemplo no momento do ofertório acerca da festinha da criança na escola, né? Que geralmente vai ter festinha dia dos pais, dia das mães. O que acontece? Vai lá o pai e a mãe é que dão dinheiro. Aí a criança vai, faz o desenho, compra o presente, a professora compra o presente. Aí faz a festa e vai lá o filho, todo feliz, né? Entregar o presente. Ah, papai, aqui, toma o meu presente. Ai, feliz dia dos pais, feliz dia das mães. Mas no final das contas, quem foi que deu dinheiro? Quem foi que promoveu tudo aquilo? Quem foi que permitiu que aquela criança estivesse ali celebrando para entregar alguma coisa ao pai? Foi o próprio pai. E aí me faz lembrar exatamente do texto que está lá em Romanos, capítulo 11, versículo, se eu não me engano, até anotei aqui, versículo 36, que vem dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada vem da nossa mão. É de fato reconhecer ao Senhor. A gente prepara o cavalo, mas a vitória vem dele. É verdade. Então, que bom quando a gente vê assim, pessoas, exatamente, que Deus deu inteligência, deu sabedoria. Existem pessoas que vão fazer coisas extraordinárias, coisas grandes, mas ainda assim vai ser da parte de Deus, a mão de Deus. A gente possa reconhecer, né, conforme o Gustavo reconheceu, conforme outras pessoas vão reconhecendo. E como é bom também a gente ver que mesmo na época da nossa ignorância, quando a gente não reconhecia,
Deus ainda assim estendia a sua mão e nos abençoava. Como é bom esse Deus. É a misericórdia que nos alcança todos os dias, né? E a graça que nós não merecemos, né? Que nos alcança todos os dias. Independente, ainda às vezes, porque eu creio que nós somos escolhidos, né? Desde o ventre, fomos escolhidos. E o Senhor, ainda que a gente demore um tempo para reconhecer que Ele nos chamou para viver uma vida com Ele já nos guarda, né? Ele já nos dá oportunidades, e muitas vezes dentro dessas oportunidades que Ele nos dá, nós vamos vê-lo, nós vamos reconhecê-lo, né, como o único, suficiente Salvador das nossas vidas. E a partir daí a gente começa a entender que tudo que aconteceu antes, eu vejo isso assim, muito dentro da minha vida, de todas as batalhas antes mesmo de eu conhecer e entregar minha vida para Deus. Eu consigo ver hoje, depois disso, que se não fosse Deus, eu não teria vencido nada. E Deus já havia traçado planos para a minha vida e assim para a vida de todos nós, né? Então, lá atrás, quando eu ainda não havia reconhecido, Ele já me conhecia. Ele já sabia o que Ele queria que eu fizesse. Eu é que ainda precisava conhecer os planos dele para a minha vida, né? E tudo que aconteceu antes, eu consigo ver todas as batalhas, e não foram poucas, todas as batalhas que eu tive que vencer, eu tenho certeza hoje que o Senhor venceu por mim. Mesmo eu ainda não o tendo reconhecido. Sem Ele, guardando a minha vida, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Bom que Deus chega, né? A gente pode ver isso, a bondade de Deus, e foi exatamente o que você falou, a misericórdia. Ou seja, Deus, ele tem misericórdia, são as misericórdias do Senhor, a causa de nós não sermos consumidos. Todos, para todos nós. Quem não reconhece Deus, Deus não deixa de existir, Deus não deixa de guardar, né? A Bíblia fala que o sol, realmente, ele vai chegar e vai brilhar para justos e injustos. Deus vai fazer a terra brotar para todos nós. É claro que depois, cada um vai ter uma colheita das suas atitudes. Mas quanto às coisas naturais, Deus está permitindo a todos nós, a chuva, o sol, o dia mau, todos nós iremos passar. Mas o que faz a diferença quando a gente reconhece é que a gente passa com leveza. E a gente passa com a perspectiva correta. É muito bom saber, olha só, a história que você recordou da palavra de Deus acerca ali dos muros de Jericó. Só você com a perspectiva correta é que consegue obedecer. Porque era totalmente loucura. Um grito, Hoje em dia, parando para pensar, refletindo, imagine só, agora vai para uma guerra. Você vai o quê? Vai levar armas? Não. Você vai levar tamborim, você vai levar ali coisas para você gritar, você vai levar um povo desarmado para ficar dando volta. Mas Deus estava agindo. Então, olha só, que realmente a gente possa reconhecer, a vitória vem das mãos do Senhor. Eu gosto muito de um versículo que eu até coloquei quando eu me formei, que falava isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, o nosso Deus. Então, é por Ele, é por causa dEle. E Ele nos guarda, Ele nos guia. Gideão, né, você chegou e lembrou quem ele dizia que ele era, o menor da sua tribo, o menor da sua casa. Ele não se via com a menor possibilidade de vencer nada, de fazer nada. Deus, se tu é comigo, por que esse mal está acontecendo? Eu estou tendo que chegar e malhar o trigo no lugar onde eu deveria estar ali, né, fazendo o vinho, estou fazendo outra coisa, porque os midianitas vêm e me roubam. A perspectiva humana mostrava para ele que não tinha a menor possibilidade dele ser um vencedor. Mas quando ele confiou no Senhor, ele permaneceu, ele obedeceu contra todas as possibilidades e ele foi vencedor. Então, acho que o principal que a gente pode tirar aqui é sobre a obediência. Sim. Obedecer. Sim. Obedecer faz toda a diferença. E reconhecer, depois que a gente obedece, a gente reconhece e a gente experimenta a bondade de Deus. Como Ele é fiel, como Ele é bondoso. Glórias a Deus. E Suzana, é muito legal quando a gente
consegue perceber que antes, né, eu sei que tem pessoas que nascem em berço evangélico, não é o meu caso, mas eu consigo perceber que antes Deus me guardava e era o plano dele, né, que hoje eu chegasse aqui. Mas quando você reconhece a Deus, isso é tão lindo, você descobre que você era guardado por Deus, mesmo quando você não era obediente, você era guardado, a tua vida era guardada, as tuas vitórias estavam nas mãos dele. Foi ele quem te deu cada uma delas, e você começa a pensar, se eu não mereço agora, eu não merecia, eu merecia menos ainda antes, né? E é lindo perceber o cuidado de Deus, como que Deus cuida, porque é Ele quem quer nos levar, é Ele quem quer nos guiar, é Ele quem tem um caminho melhor para mim e para você. E quando você alcança isso, né? Quando você entende isso, olha, os caminhos de Deus são melhores para minha vida, os planos que Ele traçou para mim são muito melhores do que os meus. Então eu vou obedecer, porque eu quero que aconteça na minha vida aquilo que Deus planejou. Eu quero que aconteça na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, aquilo que é plano do Senhor, não meu. Eu planejei um monte de coisas, e a gente planeja mesmo todo ano, está acabando o ano, e eu tenho certeza que nós temos muitos planos, né, nas nossas mentes, a gente planejou muitas coisas, mas o mais importante é a gente fazer essa oração: Deus, em 2024, que os seus planos, esses se concretizem na minha vida, porque esses são melhores, esses são maiores, e esses vão me levar a um caminho de vitória. São os planos que o Senhor traçou para mim e para a tua vida, que vão nos levar a um caminho de vitória. Não é o que eu quero, não é da forma que eu quero, o controle não é meu, e tudo que eu tentar fazer de mim mesma nunca será melhor do que aquilo que o Senhor já planejou. E desde antes do ventre, o Senhor já conhecia todos os seus dias, antes mesmo de um deles acontecer. Então, Ele escreveu uma história de vitória para todos nós. Mas, pastora Elane, por que eu estou nessa situação? Querido, entrega a tua vida para Deus. Para de brigar e achar que você tem que fazer isso ou aquilo. Viva o que Deus planejou para você. O caminho é de vitória, ainda que a gente passe por dificuldade, porque a Bíblia não enganou ninguém. A Bíblia não disse que a gente só ia viver vitória. A gente vai passar por dificuldade. Essa terra é passageira, querido. Tudo aqui é passageiro. A gente vai viver o quê? Sei lá quantos anos, mas ainda que sejam 100 anos, é passageiro, vai acabar. E o que a gente vive nessa terra vai determinar o que a gente vai viver na eternidade. E a eternidade é que é importante. Então, o que Deus planejou para mim e para você é uma eternidade de paz. É uma eternidade num lugar lindo. O que Deus planejou para mim e para você é uma eternidade onde a gente vai morar com Ele, num lugar lindo. Eu fico imaginando lá o lugar, né? Eu gosto de viajar, né? Quando eu estou lendo alguma coisa, eu monto a história na minha cabeça com imagens. Então, o que Deus planejou para mim e para você é uma vida de vitória. Ah, mas eu estou tendo muita luta, pastora Elane. Mas a gente está tendo mesmo, querida, eu também estou, e estamos juntos aí. A gente está junto, brigando, né? E lutando, mas o Senhor, Ele está à nossa frente. A nossa vitória vem dele. E Ele traçou para a gente um caminho de vitória. Mas a gente precisa obedecer. A gente precisa estar em posição de obediência. A gente precisa estar no lugar que Ele determinou. E isso vai fazer você entender muito melhor as coisas de Deus. Porque quando a gente quer fazer do nosso jeito e não sai como a gente queria, a gente se ira, a gente fica triste, a gente até deprime, gente. Porque as coisas não aconteceram do jeito que eu planejei. Traz frustração. Mas quando eu entendo que os planos do Senhor são melhores que os meus, e que aconteceu, não foi como eu planejei, mas foi como Ele determinou lá na eternidade, antes de eu nascer, eu consigo entender que isso foi melhor.
que o Aleluia. melhor de Deus aconteceu, ainda que não fosse o que eu planejei. Então, a gente vai viver com o coração mais leve, mais descansado, com menos frustrações. A gente não vai olhar uma aparente derrota como o fim da linha. A gente vai ver isso como Deus me livrou de algo que não era para acontecer na minha vida. Então, para encerrar minha fala, a vitória, ela vem do Senhor, ela está nas mãos do Senhor. Mas você precisa estar em posição de obediência. Amém? Amém. Suzana, Glória a Deus. faz um print aí disso, que eu não tenho você na minha tela, hein? Tá bom, pode deixar, faço sim. Olha, eu acho que você já falou muito bem sobre todos os pontos. Nós temos aqui outros versículos, mas que depois os irmãos venham meditar. Esses foram os principais que nós deixamos aqui separados. E é exatamente isso, finalizando exatamente conforme a pastora Elaine falou, o cavalo é preparado. Então tem uma parte que é nossa, preparar o cavalo, mas a gente tem que confiar mesmo, que a vitória vem do Senhor. Que nós venhamos descansar o nosso coração no Senhor, colocar a nossa esperança no Senhor. Enquanto você falava, me veio exatamente à memória, né, o que diz lá em Jeremias, no capítulo 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele é que sabe. Também vem dizendo lá em Isaías 55, se eu não me engano, né? Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Então, os pensamentos dele são muito maiores, são muito melhores. Então, que a gente só se prepare. Eu desejo algo, eu quero passar no concurso, eu quero, né, trabalhar em algo diferente, me preparo. Mas eu confio que a vitória vem das mãos do Senhor e vai acontecer o melhor. Até quando o melhor não é o meu melhor. Mas se é o melhor de Deus, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E aí ele vai nos ajustar para que a gente possa usufruir dessa bondade dele. Então, que bênção. Essa manhã foi maravilhosa. Amanhã aqui na presença de Deus. Amanhã aprendendo mais. Glória a Deus. Aqui eu fiquei bem caladinha para mim para deixar você falar. Eu falei que eu tenho dificuldade com esse negócio de vídeo, mas eu adorei ficar aqui com você conversando. E eu quero liberar sobre a vida de quem está nos assistindo, uma palavra profética sobre 2024. 2024 já é o melhor ano da sua vida, um ano de realização, um ano de crescimento espiritual, principalmente, um ano de expandir, o ano da expansão. Eu declaro isso sobre a tua vida, sobre a vida de quem está assistindo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então a gente finaliza aqui com aquilo que a palavra de Deus, né, nos eleva, nos auxilia. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o meu agradecimento pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter estado aqui nessa manhã. Eu sei da sua correria. Hoje à noite ainda tem pregação também, ainda tem mais um momento de ministrar a palavra de Deus, mas separou esses minutos aqui para abençoar minha vida e com certeza abençoar aqueles que nos acompanharam ao vivo, daqueles que vão assistir mais tarde, em outro momento, vão colocar ali o seu fone e serem edificados. Essa palavra, com certeza, né? Nós já declaramos que vai encontrar corações como uma terra fértil para germinar, para frutificar, vai ser uma bênção. Nós ouviremos testemunhos ao longo desses meses de dezembro, dessa live aqui, de cada uma das outras que ainda virão. Não somente, acho que na nossa vida também, quando a gente prepara, é tão bom ouvir o Espírito Santo falando conosco, nos auxiliando, nos corrigindo. Como é bom a gente saber, olha, eu tenho um Deus que ele guerreia por mim, a vitória está nas mãos dele. É muito bom a gente lembrar disso, né? Conforme você falou. A gente vai lendo Provérbios e é isso. Coisas vão se repetindo, frases vão se repetindo, versículos até iguais, não só parecidos, mas iguais. Os mesmos vão se repetindo. É Deus dando ênfase a um assunto. E como é bom saber que nosso Deus está dando ênfase também para dizer, se nós esperarmos nele, ele está trabalhando. E tudo aquilo que a gente precisa melhorar, ele também vai nos auxiliar por meio do Espírito Santo. Então, mais uma vez, eu deixo aqui o meu agradecimento. Se você desejar falar mais alguma coisa, mandar um beijo para sua igreja maravilhosa também, fica à vontade. Amém. Eu que agradeço esse convite lindo. E beijo lá para todo mundo da Nova Catedral. Tem uma galera aí que entrou. E
eles são bênção na minha vida, um povo que Deus separou para estar junto ali, caminhando comigo. E eu agradeço também muito a Deus por conhecer você, Suzana, porque eu aprendo com você, com a tua retidão, com a tua vida, de verdade. Você é de fato uma mulher de Deus Glória e a Deus. que mantém a sua vida em integridade, santidade, obediência. Amém. E a gente, infelizmente, a gente vê que isso hoje é um pouquinho raro, mas a gente ora para que mais pessoas olhem para nós. A tua vida é um testemunho e é um testemunho de vitória. Eu que agradeço. Amém. Olha só, você não tá me vendo, daqui a pouco tá me fazendo chorar. Aí não dá. É verdade, é verdade. Mas agradeço pelas suas palavras. Mais uma vez, aqui agradeço por você ter vindo. E a todos aqui eu deixo um beijo. Um beijo a vocês. Amanhã nós temos mais, tá bom? Vamos ter gravação. E na próxima semana que retorna mais vídeos aqui de convidados. Então já finalizamos a semana convidada aqui com a convidada maravilhosa que também é uma amiga querida. Muito obrigada pela sua vida. Que Deus continue nos abençoando rica e abundantemente, tá? Ó, beijinhos. Amém. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Beijo. Agora eu na guerra aqui para desligar, porque não consigo.